do Senhor em Atos capítulo 3, do versículo 17 até o versículo 19. Atos capítulo 3. Nós vamos estar falando nessa noite sobre o arrependimento. O arrependimento. Versículo 17 diz assim: E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes o fizeram. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas já havia anunciado, que Cristo o havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério, pela presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, esse texto, não o texto em si, mas essa mensagem de hoje, ela foi escolhida pela minha filha. Ela me ligou e ela disse: mãe, prega sobre o arrependimento. E então eu disse: mas por quê? Ela disse: prega sobre o arrependimento. E ela disse assim: ó, mãe, a senhora vai pregar sim. E eu fiquei ouvindo ela, sabe, pelo telefone. E ela diz assim: mãe, a senhora prega assim, assim, assim. Sabe por quê, mãe? Porque quando eu estava vindo de Manaus, no avião, deu uma tempestade, uma ventania, que eu nunca na minha vida eu tive tanto medo de andar de avião. Olha, para minha filha me ligar e falar que teve medo, foi a primeira vez em toda a vida dela. Ela tem 33 anos. Ela nunca teve medo de nada. Esse foi o primeiro dia que ela teve medo. Então, para ela ter tido medo, o negócio lá nos ares estava feio demais. E ela disse assim: mãe, a senhora tem que pregar essa palavra. A senhora tem que mandar essa mensagem para o teu povo. Eu dentro do avião, aquele avião chacoalhava para lá, chacoalhava para cá, eu rodava para lá, eu rodava para cá. Eu nunca vi, mãe, em toda a minha vida um negócio desse. Só que na hora que o avião começou a chacoalhar para lá e chacoalhar para cá, e para lá e para cá, eu tive tanto medo, que eu comecei a fazer oração. Eu quero que você preste bem atenção nesse testemunho da minha filha, que vai nos ajudar na mensagem. Ela disse: eu tive tanto medo, mãe, de morrer, do avião cair de lá de cima, porque ele estava quase caindo, que eu comecei a orar a Deus e falar para Deus assim: Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, me perdoa em nome do Senhor Jesus. E ali ela começou a orar, pedir a Deus perdão dos pecados. Os pecados que ela tinha cometido ou que ela tem cometido. Porque cada um conhece a sua vida, né? Eu conheço a minha vida, você conhece a sua vida, cada um sabe de si. Eu sei de mim, você sabe de você, eu não sei de você. E também não sei dela. Porque ela não mora comigo, então eu não sei dela. E ela disse: mãe, eu orei tanto, pedindo perdão para Deus dos meus pecados. E depois, quando eu desci, que o avião pousou, aí uma voz me disse assim: você vai pedir perdão dos seus pecados, mas que pecado você cometeu? Que erro que você cometeu? Você vai pedir perdão do quê?
arrependimento, ele é um processo. Que muitas vezes a gente fala da boca para fora, mas no nosso coração não é verdadeiro, mãe. E a gente não reconhece que tem pecado. A gente não reconhece que errou, mãe. Então eu abri a palavra do Senhor sobre arrependimento aqui em Atos, capítulo 3, versículo 17 até o 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Arrependei-vos e convertei-vos. Eu tenho que me arrepender dos meus pecados e tenho que me converter. O que é converter? Converter é mudar o rumo da minha vida. Converter é parar de fazer aquilo que eu estava fazendo. Se eu estava fazendo coisa errada, eu vou me converter, então eu não vou fazer mais aquilo que é errado. E se arrepender daquele pecado que a gente cometeu. Então se converter é parar, é não continuar a fazer aquilo que é errado. E ele diz assim, para que os seus pecados sejam apagados. Se eu me converter de verdade, eu mudar o rumo da minha vida, Deus vai apagar o meu pecado. Se eu não me converter de verdade, não mudar o rumo da minha vida, o meu pecado ele não está sendo apagado por Deus. O meu pecado ele ainda está aceso. Meu pecado ainda está à vista. E ele fala, e venham assim, depois que o seu pecado estiver apagado, venham assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Então o Senhor Jesus está dizendo, depois que você se arrepender e depois que você se converter, vai ter o tempo da presença de Deus dentro do seu coração. E a presença de Deus vai ser o refrigério para a sua vida. Você vai ter um refrigério no seu coração. E você vai ter a presença de Deus no seu coração. Enquanto nós não se arrependermos do nosso pecado e se convertermos, mudar a nossa vida, mudar a situação, parar de cometer aquele pecado, nós não vamos ter a presença do Senhor no nosso coração. Então, se arrepender dos nossos pecados, se arrepender dos nossos erros, é sentir triste por causa do nosso pecado. É ter aquela tristeza profunda no nosso coração. Como diz a minha filha, ela diz, eu não senti nada, mãe. Eu não senti tristeza, eu não senti nada. Eu falei, Senhor, perdoa o meu pecado, mas só de medo de morrer. Quando o avião pousou, acabou. Ela foi verdadeira e ela pediu para mim pregar. Ela não tem vergonha se eu vou pregar e se eu vou falar dela. Então ela diz, mãe, eu não senti nada. E a palavra de Deus fala que nós temos que sentir tristeza por causa do nosso pecado. Por causa do nosso pecado. Sentir tristeza por causa do nosso pecado e decidir mudar. Quando eu sinto tristeza, eu decido mudar o rumo da minha vida. A não errar mais, a não pecar mais, a não cometer aquele erro que eu cometi. Então quem se arrepende do seu pecado, rejeita o pecado depois. Quando nós se arrependemos do nosso pecado, nós passamos a rejeitar o nosso pecado depois. E reconhecer que nós precisamos de Deus. Eu me arrependo do meu pecado, eu rejeito o meu pecado e eu reconheço que sem Deus eu nada sou. E eu reconheço que eu necessito de Jesus Cristo. Eu necessito da presença de Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz que João ele batizava no deserto. Ele pregou o batismo de arrependimento. Ele dizia, se você se arrependeu dos seus pecados, venham aqui que
Jesus, ele diz, então foi para essas prostitutas, foi para as meretrizes, foi para os ladrões, para os assassinos, esses que creram em Jesus Cristo, foi para esses que eu vim. Esses que se sentem pecador. Esses que se sentem pecador, esses que sentem que precisam do perdão de Jesus Cristo. É para esses que é o reino de Deus. É para esses que é a salvação. Amém. Eu prego com tristeza no meu coração. Por isso. Que ela diz, mãe, eu não senti nada. Eu não sinto que eu errei, eu não sinto que eu estou errada. Eu estou dizendo o testemunho da minha filha para vocês. Infelizmente, é triste. Mas assim, Satanás ele vai entrando na mente das pessoas. Satanás ele vai entrando dentro da igreja. E ali ele vai arrebatando. Ele vai arrebatando, ele vai tirando. E ele vai arrebatando. E então a minha filha ela disse, eu não senti tristeza, eu não senti nada. Eu procurei e não achei pecado. Então Jesus Cristo ele diz assim, João Batista veio com justiça, pregou o evangelho, mas o justo não quis crer nele, aqueles que não tinham, que achava que não tinha pecado, não quis crer em João Batista. Mas as prostitutas, as meretrizes, os drogados, os ladrões, os mercenários, os assassinos, esses creram na palavra do evangelho. Esses foram salvos por Jesus Cristo. Esses foram salvos por Jesus Cristo. Porque Deus ele diz assim, quando você se arrepende, você sente tristeza pelo seu pecado. O arrependimento é tristeza pelo seu pecado. Deus ele diz assim, pois a tristeza, segundo a palavra de Deus, opera o arrependimento. Então quando eu passo a ficar triste pelo meu pecado, segundo a palavra de Deus, Deus passa a operar o arrependimento dentro do nosso coração. Assim como diz o versículo 19. Então, para que sejam apagados vossos pecados e venham assim o tempo de refrigério pela presença de Deus. Então, a partir de que você sente tristeza pelo seu pecado, Deus ele vai operar, Deus vai trabalhar o arrependimento dentro do seu coração. Então quer dizer que quando a pessoa não se arrepende, porque Deus ainda não tratou essa pessoa. Quando essa pessoa não se arrepende, Deus ainda não trabalhou no coração dessa pessoa. Por quê? Porque ela não sentiu a tristeza pelo seu pecado. É a partir de que eu sinto tristeza pelo meu pecado, eu abro o meu coração para Deus trabalhar no meu coração, para Deus operar e trabalhar e formar o arrependimento no meu coração. E a partir de que eu me arrependo, eu vou mudar, eu vou me converter. Que converter é a virar, em vez de você virar à direita, você vira à esquerda. Isso é converter. Eu vou me converter, eu vou parar com aquele meu pecado, porque eu me arrependi, porque eu senti tristeza. E Deus operou o arrependimento dentro do meu coração. É uma palavra triste para nós, para minhas filhas e para qualquer um que for ouvir essa palavra. Porque com Deus, irmãos, nós não brincamos. Com Deus não se brinca. Não podemos brincar com o poder de Deus. Não podemos brincar com Deus. Deus ele sai arrastando, Deus sai destruindo, Deus sai quebrando, Deus sai libertando, Deus sai transformando, Deus sai fazendo a obra dele. Tudo através da nossa fé. Então, ele diz, mas a tristeza do mundo opera a morte. Quando nós sentimos tristeza de ter que largar o mundo, nós sentimos
Ele enxerga longe, Ele sabe todas as coisas da nossa vida. Amém. Nada vai pegar Deus desapercebido. E Deus revelará aos seus profetas. Então o Senhor Jesus, Ele diz assim: aqueles que estão são não precisam de médico. Aqueles que não precisam de Jesus Cristo. Aqueles que acham que não precisam de Jesus Cristo. Aqueles que acham que não precisam se arrepender. Aqueles que acham que não precisam de Deus. Esses são os sãos. E aqueles que são não precisam de médico, porque o médico é o nosso Deus. Mas quem vai precisar de médico é os doentes. Não doentes de doença, mas aqueles doentes que reconhecem. Jesus, Ele deu o exemplo da oração dos judeus, dos publicanos e dos pecadores, lá dos judeus. Os judeus, os publicanos, batiam no peito e diziam assim: ó Senhor, eu te dou graças porque eu não sou que nem esse aí, ó, pecador miserável. Esse aí não presta. Graças a Deus que eu não sou assim. Deus não ouviu essa oração. E daí aquele pobrezinho, pecador, se ajoelhou ali e ele gritava assim: "Sê comigo, Senhor! Tende misericórdia, Senhor! Eu sou um pecador, Senhor! Perdoa o meu pecado, Senhor! Senhor, eu estou arrependido do meu pecado, Senhor!" Esse Deus ouviu a oração. Esse que é o doente. O doente é aquele que pede perdão. O doente é aquele que se arrepende. E o doente é aquele que perdoa. Esses precisam de Deus. Os sãos não precisam de médico. Os sãos não precisam de Deus. Aquele que diz assim: eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de nada. Eu tenho dinheiro, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu não tenho pecado, eu não sinto tristeza pelo meu pecado. Eu não sinto que eu não fiz nada. Esses não precisam de Deus. Esses são os sãos. Quando eu estava preparando esse texto, eu disse assim: ai, Tamires, pelo amor de Deus, Tamires. Jesus, Ele não veio chamar os justos. Esse justo aqui, irmãos, é diferente do outro versículo do outro justo, tá? Quando vocês tiverem dúvida, me pergunta. O outro justo, o outro versículo que fala assim, é um versículo que diz assim: o justo viverá da fé, tá? Esse justo é outra coisa, tá? Esse justo aqui, desse texto aqui que Jesus está dizendo, é aqueles que não precisam de Deus. É aqueles que fazem tudo sozinhos, que para eles basta, não precisam de Deus, tá? Então Jesus, Ele diz assim: eu não vim chamar os justos, mas eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. O arrependimento e a remissão dos pecados. Então Jesus, Ele diz assim: todas as vezes que você for pregar o Evangelho, prega o arrependimento, prega a remissão do pecado. Sejam pregados em nome do Senhor Jesus Cristo a todas as nações.
Eu já estou pecando. Eu já sou uma pecadora. Porque Jesus, ele diz assim: se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos. E a palavra de Deus, ela não está no nosso coração. É forte, né? É forte o negócio. Se eu falar que eu não tenho pecado, a palavra de Deus, ela não está no meu coração. Eu tenho que falar: Senhor, eu pequei contra os céus e a terra. Senhor, eu pequei contra ti. Senhor, eu não sou digno. Eu não sou digno de estar pregando a tua palavra. Senhor, eu não sou digna de estar aqui nesse lugar. Mas eu sei que o Senhor morreu na cruz para perdoar os meus pecados. Eu sei que o Senhor morreu para me dar o perdão. Aquele que encobre os seus pecados nunca prosperará. Mas aquele que confessa os seus pecados, se arrepende, que pede perdão para Deus, alcançará a misericórdia de Deus. Alcançará o amor de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a justiça. O servo de Deus, preste bem atenção nesse versículo, irmãos, para você entender uma coisa. O servo do Senhor não deve brigar, não deve lutar, mas ele deve ser manso para com todas as pessoas. Ele deve ser apto para ensinar. Ele deve ser paciente, instruindo com mansidão aqueles que se opõem ao arrependimento. Aquele que se opõe a ter fé em Deus. Aquele que se opõe à palavra de arrependimento, de perdão dos pecados. Eu não posso brigar. Eu não posso tratar mal. Mas eu tenho que tratar bem. Se você não aceitar a palavra de Deus, eu tenho que tratar você bem do mesmo jeito. Eu não posso tratar você mal. Eu tenho que ser apto para ensinar para você a verdade. Eu tenho que ser mansa. Guarde isso na sua cabeça. Para você não olhar para mim e dizer assim: nossa, pastora é uma trouxa. Ela não faz nada. Ela não fala nada. Irmãos, eu só estou seguindo a palavra de Deus. Só isso. Eu não posso tratar ninguém mal. Eu não posso lutar com ninguém. Eu não posso brigar com ninguém. Eu tenho que tratar com mansidão. Eu tenho que estar apto para ensinar. Eu tenho que ser paciente. Eu tenho que instruir a pessoa com mansidão. É a que se opõe à palavra de Deus. Se Deus, porventura, der o arrependimento para o reconhecimento da verdade. Infelizmente é um versículo triste, porque eu tenho a minha filha. Quem tem horta não deve povo. Eu sempre falo isso. A gente nunca deve falar do filho dos outros se a gente tem filho. A gente nunca deve falar do marido dos outros, nem da mulher dos outros se a gente tem marido, se a gente tem mulher. Quem tem horta não deve couve. Então eu estou pregando aqui nessa noite, amando da minha filha. E a palavra do Senhor é tristeza no meu coração. Todas as noites eu oro por ela e intercedo pela vida dela. Intercedo por todos. E a palavra do Senhor ela é bem clara. Se você quiser guardar para você conferir depois, ou se você quiser tirar uma foto dessa mensagem, você pode tirar. Se Deus porventura lhe der o arrependimento para o reconhecimento da verdade. Se eu não tiver tristeza no meu coração pelo meu pecado, se eu não me converter, Deus, Ele não vai me conceder o arrependimento para mim reconhecer a verdade do meu pecado. É Deus que dá o reconhecimento para você. É Deus que dá o perdão para você perdoar. É Deus que trabalha o arrependimento no seu coração. Se Deus não trabalhar o arrependimento no seu coração, você nunca vai se arrepender de nada. Você nunca vai reconhecer que você está errado. Isso é 2 Timóteo 2, 24. É Deus que dá. Então, quando você
reconhecer que nós erramos, reconhecer que nós somos pecadores, reconhecer que a vida que nós estamos levando não é do agrado de Deus. Quando nós reconhecemos isso, Deus, Ele dá o arrependimento, Ele concede o arrependimento para nós reconhecermos a verdade de Deus. Então, se eu não me arrependi dos meus pecados, porque Deus ainda não trabalhou no meu coração, porque Deus ainda não deu para mim o reconhecimento da verdade de Deus, da palavra de Deus. Então, por isso que muitas vezes a pessoa continua no pecado. Ela não perdoa, ela não deixa ser perdoada, ela não perdoa e nem pede perdão. Porque o perdão, ele vem de Deus. O reconhecimento, o arrependimento do pecado e o reconhecimento da verdade vem de Deus. Não vem de mim, não vem de você. Jesus Cristo, ele diz assim: é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus você poder se arrepender. É um presente de Deus você reconhecer o seu erro. É uma dádiva de Deus. Então ele diz assim: muitas pessoas rasgam a veste, muitas pessoas brigam, muitas pessoas lutam de soco, destrói famílias inteiras. Destrói famílias inteiras. Porque quer se arrepender, quer fazer alguma coisa. Mas Jesus, ele está dizendo: eu prefiro que você rasgue o seu coração, não as suas vestes. Rasgue o seu coração na presença de Deus. Chega na presença de Deus e diz: Senhor, eu pequei contra ti. Senhor, meu pecado é assim, 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 assim. Senhor, me ajuda. Senhor, me livra do mal. Senhor, coloca o fruto do teu amor no meu coração. Senhor, coloca o arrependimento no meu coração. Senhor, coloca a tua palavra no meu coração. Jesus, ele diz: rasgue o seu coração. Coloque o seu joelho na presença de Deus e ora a Deus. Não rasgue suas vestes, não briga, não fuja. Mas rasgue o seu coração na presença de Deus, porque Deus, ele é misericordioso. Ele diz assim: eu digo para você que haverá festa no céu. Haverá festa no céu por um pecador que se arrepende, um só. Tem bilhões e bilhões de gente no mundo inteiro. Dentro desses milhões, pode ser um assassino, pode ser uma prostituta, pode ser quem for. Se arrepender dos seus pecados, Deus faz festa no céu. Porque o justo, aquele que é justo, que acha que não precisa de Deus, ele não quer saber de Deus. Aquele pecador, aquele assassino, aquela prostituta que prostituiu a vida inteira, se arrepende dos pecados na presença de Deus e ora a Deus. Deus faz festa no céu por um pecador que se arrepende. Jesus, ele não veio para os sãos, Jesus, ele
Senhor. Nós temos que produzir frutos de arrependimento. O que é fruto de arrependimento? Fruto não é sair para trabalhar para encher a igreja. Eu tenho que dar fruto na minha vida. Quando eu me arrependo, eu estou produzindo um fruto de arrependimento. Cada arrependimento que eu tenho de alguma coisa que eu fiz é um fruto que estou dando. É um fruto que Deus está colhendo e levando para o céu. Então ele diz, produza frutos de arrependimento. E para encerrar, ele diz novamente o mesmo versículo: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Amém, irmãos? Amém. Essa é a palavra dessa noite. E quem trabalha no nosso coração e coloca arrependimento no nosso coração é Deus. Amém. Se você está tendo arrependimento no seu coração, se você está sentindo tristeza pelo seu pecado, glória a Deus. Dê glória a Deus, engrandeça o nome de Deus. Porque é uma dádiva, é um presente. Significa que Deus está trabalhando no seu coração. Significa que você sentiu tristeza pelo seu pecado. E Deus está trabalhando no seu coração. E na hora certa, Ele vai entrar no seu coração e vai transformar a sua vida. Como diz a minha filha, mãe, o arrependimento e o perdão, ele é um processo de Deus. Ele é um processo de Deus. Amém. Amém.